Tu já imaginou tu ganhar um salário de 70 mil reais por mês? Eu sei que esse aqui é um assunto muito polêmico, então antes da gente ir para os números eu preciso deixar algumas coisas aqui bem claras. Quase todos os salários e dados que eu vou te trazer aqui, eu puxei eles da Secretaria Federal de Estatística da Suíça. Então, por acaso, se alguém achar que tem alguma coisa de errado nos dados que eu trouxe aqui, fica à vontade para mandar um e-mail para eles pedindo para ser corrigido. Eu achei esses dados muito coerentes, ainda mais conhecendo alguns amigos e conhecidos e quanto que eles ganham por aqui. Primeiramente, vamos esclarecer uma coisa. A Suíça tem um salário mínimo? Sim e não. Assim, a Suíça como federação não tem um salário mínimo. Em 2014 foi proposto uma proposta de salário mínimo de 4 mil francos, porém ela foi rejeitada por voto popular. Mas tu deve estar confuso, né? Porque eu falei que sim, existem e não existem salários mínimos aqui. Como eu te falei, na federação não existe, mas alguns cantões, eles de fato praticam salários mínimos. E eu vou compartilhar alguns deles aqui contigo. O cantão de Neuchâtel, ou Neuchâtel, com um salário mínimo de 21 francos e 9 centavos por hora, o cantão de Jura com 20 francos e 60 centavos, o cantão de Ticino com um salário mínimo ali entre 19,75 e 20 francos e 25 centavos a hora, claro, dependendo ali do setor econômico, o cantão de Geneva com 24 francos e 32 centavos a hora e o cantão de Basel-Stadt com 21 francos e 70 centavos, sendo que isso só se aplica em alguns setores. E isso é algo que vai ao encontro de como que a Suíça por si só funciona. Aqui os cantões, eles têm uma autonomia muito grande para definir leis próprias e inclusive qual é a direção dos assuntos internos ali do cantão. Mas eu imagino que tu aí do outro lado não quer saber de salário mínimo, né? Tu quer saber o valor médio, quanto que mais ou menos um trabalhador comum aqui na Suíça recebe, não é mesmo? Segundo esse mesmo Escritório Federal de Estatística aqui da Suíça, o salário médio da Suíça, ou seja, o médio para todos os gêneros, para todas as idades, todos os tipos de formação, é de 6.788 francos. Contudo, como nós vamos ver aqui a seguir, esse salário médio ele disfarça muita coisa, disfarça as experiências passadas da pessoa, a região em que ela mora, a área de atuação e muitos outros fatores. É por isso que eu separei os exemplos que eu vou te mostrar aqui agora. Esses exemplos aqui, eles também vêm do Escritório Federal de Estatística aqui da Suíça e eles não consideram um 13º, tá? Esse aqui é o valor mensal e depois eu explico mais sobre 13º aqui na Suíça, como é que funciona. Para a profissão de engenharia de software, designers e profissionais ali da área tech no geral, aqui em Ticino, 7.842 francos. Já em Zurique, 10.949 francos, bem maior. Em Geneva, 10.420 francos. Profissionais da área de saúde, em Zurique essa galera faz praticamente ali um pouco mais de 7.000 francos. Já aqui em Ticino, esse mesmo pessoal costuma fazer por volta de 5.800 francos. E eu só queria reiterar que isso aqui é a média. Profissionais de ciências e engenharia no cantão de Zurique, para a área de construção civil. Eles costumam fazer praticamente 7.200 francos, enquanto que aqui no cantão de Ticino costumam fazer quase 6.200 francos. Profissionais da área de ciências e engenharia no cantão de Zurique, para a área de construção civil, eles costumam fazer ali um pouco mais de 7.000 francos. Já esse pessoal aqui em Ticino costuma fazer um pouco mais de 6.200 francos. Ainda na área de construção civil, mas dessa vez mais voltado para trabalhos manuais, como por exemplo pedreiro, em Ticino eles costumam fazer por volta de 5.700 francos, enquanto que em Zurique eles fazem um pouco mais de 6.500. E volta e meia alguém me pergunta aqui sobre trabalhos um pouco mais simples, como me perguntaram esses dias, o que eu imagino que é, por exemplo, caixa de supermercado, trabalhos que tu não precisa de tantas qualificações assim. E aí um exemplo que eu posso te dar sobre isso é que aqui em Ticino o Migros, por exemplo, paga de 3.000 a 4.000 francos para quem é caixa de supermercado e trabalha em funções mais simples aqui em Ticino. Mas antes da gente continuar esse assunto muito maneiro aqui de dinheiro, onde será que eu tô? Eu tô gravando esse vídeo pra ti em Locarno, uma cidade incrível. Locarno, caso tu não saiba, é a cidade que dá pro Lago Maggiore. Locarno também é conhecida como a cidade mais ensolarada da Suíça. Supostamente ela tem 2.300 horas de sol ao longo do ano. Locarno também é muito famosa pela Locarno Film Festival, que basicamente é um festival de cinema que tem aqui em Locarno, que começou
Um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e olha que legal, aqui em Locarno tu pode não só pegar o barco da própria SBB, não sei se é SBB ou FSS nesse caso, mas para tu andar ali pelo lago, mas tu pode também tu mesmo alugar um barco naquele pessoal, e se eu não me engano, os valores não são tão absurdos assim, os valores vão ali entre 50 até 150 francos, e tu tem umas opções bem legais ali de barco que tu pode alugar para 3, 4, 5, 6 pessoas. O senhor aqui do meu lado com cores temáticas do Brasil, e o cara ali na frente desenrolando no violino. Assistente pessoal, por exemplo, costuma ganhar por volta de 6 mil francos na Suíça inteira. Um assistente administrativo costuma ganhar ali por volta de 5.700 francos. Manicure, quando trabalhando, é claro, para uma empresa, costuma ter um salário ali por volta de 4.200 francos. Assistente de vendas e marketing costuma fazer ali um salário um pouco menor de 6 mil francos. Um chefe de cozinha costuma fazer por volta ali dos seus 5.250 francos. Esse aqui é bom, hein? Analista financeiro costuma fazer por volta de 8.660 francos por mês. Engenheiro de hardware costuma fazer um pouco menos de 8 mil francos por mês. Um programador ou desenvolvedor, de modo geral, costuma fazer um pouco mais de 8 mil francos por mês. Uma pessoa que trabalha com limpeza, de modo geral, costuma fazer por volta de 4.330 francos por mês. Os professores costumam fazer um salário de um pouco mais de 7.500 francos por mês. E aqui, é claro, a gente não está falando de professor de faculdade, mas sim professor até o nível médio. Um garçom costuma fazer um salário ali de um pouco menos de 4.300 francos. Um cabeleireiro ou cabeleireira costuma fazer um pouco menos de 4 mil francos por mês. Um expert de machine learning, a princípio está dizendo 8.330 francos, eu achei um pouco baixo, mas talvez seja mesmo. Um condutor de trem ou maquinista costuma fazer por volta ali de 5.400 francos por mês. Esse aqui me impressionou, um personal trainer, não sei se tem o mesmo sentido que no Brasil, ele costuma fazer um salário maior de 8.500 francos por mês. Um consultor de business intelligence costuma fazer um pouco menos de 9.200 francos por mês. Um policial nível base costuma fazer por volta de 7.500 francos por mês. Um jardineiro costuma fazer por volta de 5 mil francos por mês, que é a mesma coisa que um entregador costuma fazer. Um vendedor costuma fazer um salário ali por volta de 5 mil francos por mês. Esse aqui é bem variado. Um agente imobiliário costuma fazer ali por volta de 6.500 francos por mês. Um advogado costuma fazer aqui na Suíça por volta de 10 mil francos por mês, sendo que um assistente de advogado faz por volta de 6.200 francos por mês. E se tu tá curioso para saber sobre a área da saúde, né? Por que eu não tô falando de área da saúde aqui? É porque a gente já fez um vídeo só sobre a área da saúde, então eu te convido a assistir o vídeo aqui. Um editor de vídeo costuma fazer por volta dos seus 5.700 francos por mês. Um eletricista costuma fazer por volta 5.800 francos. Talvez aquele cara fosse um eletricista, por isso que ele tá tão feliz nesse lindo dia de sábado aqui. E um pintor segue logo atrás, ganhando 5.250 francos por mês. Olha, esse daqui é um dos únicos que a quantidade de dados ali tá bem alta, então a princípio ele tá bem preciso no que ele tá me dizendo. E é o salário de geólogo, que costuma ganhar quase 6.700 francos por mês. Um engenheiro mecânico costuma fazer por volta de 7.700 francos por mês. Um mecânico de carros costuma fazer um pouquinho menos de 6 mil francos por mês. Um bartender costuma fazer por volta de 4.200 francos por mês. Um financial advisor, aqui na Suíça esse cara faz por volta de 7.700 francos por mês. E eu imagino que esses valores vão fazer teus olhos brilharem, mas não imagina que ganhando 7 mil francos por mês, tu vai conseguir sobreviver gastando 1.000 francos e vai poder investir os outros 6 mil ou gastar como tu bem entender. A depender da região que tu estiver morando aqui na Suíça, talvez 7 mil francos não sejam nem suficientes para tu sobreviver, como por exemplo num grande centro urbano como Zurique. Já em algumas outras regiões, talvez uma região mais afastada lá nos Alpes, 7 mil pode ser o que inclusive um casal costuma fazer. E costuma viver muito bem. Contudo, é amplamente conhecido que a Suíça é um dos países com o maior salário líquido do mundo, ou seja, depois de tu pagar os devidos impostos, né? O que de fato te sobra ali. E não só isso, mas inclusive depois de tu pagar as despesas necessárias para tu sobreviver,
como aqui na Suíça, a gente ainda vai fazer um vídeo sobre custo de vida, mas como aqui na Suíça, aluguel, seguro de saúde, o tanto que tu tem que gastar com transporte, essas coisas, de fato, aquele valor puro que sobra no final do mês que tu pode fazer o que tu bem entender. E eu tinha comentado brevemente antes sobre o 13º, mas agora se aprofundando um pouco mais, ele não é obrigatório na Suíça, as empresas elas não têm que te pagar um 13º. E isso nem acaba tendo uma diferença prática no fim das contas, né? Porque a empresa ela vai estar sempre preocupada com o teu custo para ela no ano. Então se tu tiver um 13º, provavelmente tu só vai estar deixando de ganhar mais nos outros meses, né? Mas não que seja uma coisa boa ou ruim, tem gente que gosta de ter o 13º ali. Para mim é inegável que a Suíça é um lugar de prosperidade, que estimula empreendedorismo e inovação. Não é à toa que a Suíça é a casa do maior número de unicórnios, ou seja, startups avaliadas a mais de $1 bilhão per capita, tendo diversos fundos de venture capital bilionários que são domiciliados aqui. Alguns deles, por exemplo, investiram em grandes empresas que tu com certeza conhece, como o Discord. Aqui na Suíça agora está começando a ter uma coisa chamada Carvolution, que é para tu alugar carro se tu não quiser comprar, carro por assinatura no caso. O queridinho dos designers, o Figma, e muitos outros que eu não consigo me lembrar agora de cabeça aqui, mas são vários. Todas essas maravilhas aí que eu comentei ali, sustentado por um sistema de democracia praticamente direta, como eu falei antes, que o pessoal simplesmente ali por votação popular rejeitou a proposta de um salário mínimo, sem estarem atados à União Europeia e ainda por cima com uma cultura muito forte de responsabilidade individual. Se tu tá me vendo aqui pela primeira vez, eu te convido a considerar curtir esse vídeo se tu gostou desse vídeo, se inscrever no canal pra gente se ver mais por aqui no YouTube. O meu nome é Ângelo, eu moro aqui na Suíça e esse é o tema desse canal aqui. Agora, tu que já é mais íntimo, me assiste aqui há mais tempo e tem passaporte europeu, eu te convido a se tornar membro aqui do canal. Nós estamos construindo algo realmente útil e game changer para quem é membro aqui do canal e tá vindo para a Suíça. Fora, é claro, todos os vídeos relevantes que a gente posta por lá. E se tu é membro, nós vamos lançar uma ferramenta de comparação de salários para ti lá no futuro. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo. Valeu!